momento para fazer algumas reflexões, né? Alguns comentários aqui muito interessantes. Vamos deixar para o final da live. Então, eu vou abrir um espaço agora para Marcela Lameira. Marcela é aluna egressa da UENG Birité. E aí, Marcela, para finalizar essa live, né, brilhante, emocionante, culturas indígenas devemos apresentar nas escolas, né? Sobretudo na educação infantil. Você desenvolveu um trabalho muito nessa área, né? Sim. Primeiro quero, né, dar boa noite, agradecer imensamente essa troca de conhecimentos. Realmente fiquei emocionada. A Avelyn e Saniue são duas figuras importantíssimas, né, como indígenas, como ativistas, defendendo a própria identidade, a luta desse povo maravilhoso, né, que são os povos originários. E é um desafio muito grande, né, pegar uma fala sobre os povos indígenas após dois indígenas que acabaram de falar. Então, primeiro, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, a você, minha eterna professora, Romilda, a Avelyn, pela sua fala, Saniue, e dizer que estou aprendendo muito, né? A Avelyn disse muito bem, mencionou os professores que são pró-indígenas e, infelizmente, nós temos colegas também que demandam de estar nessa busca, da gente estar o tempo todo também chamando para essa luta que não é só dos povos indígenas, né? Ela é nossa. Então, primeiro, eu gostaria de contextualizar a questão de o IBGE ter só categorizado o indígena como indígena quase 300 anos depois da invasão, né, no Pindorama, assim como disse a Avelyn, né, que agora se chama Brasil. Então, nós temos uma lacuna aí de mais de 300 anos, né, desses povos que resistem. Se a Avelyn e o Saniue estão presentes aqui conosco agora, nos passando esses ricos conhecimentos, é porque eles resistiram não só a essa lacuna, mas a essa luta para defender a própria identidade, a própria cultura, a própria história, aqui até hoje. Então, é um prazer imenso, mais uma vez quero agradecê-los. A Romilda mencionou, né, sobre um trabalho que eu fiz na minha dissertação de mestrado, mas antes eu gostaria... Camila, você pode colocar o PowerPoint, os slides, por favor? Pode passar, né, que a Romilda já nos apresentou. Então, assim, eu acho que essa mensagem, né, essa frase do Daniel Munduruku, ela retrata muito bem o que o Saniue nos disse sobre a infância, né, sobre as experiências da infância na aldeia dele, e sobre as experiências que eu vivenciei nas aldeias que eu visitei ao longo da minha pesquisa, né. Uma das lembranças mais agradáveis que tenho da minha infância é a do meu avô me ensinando a ler, mas não ler as palavras dos livros, e sim os sinais da natureza, os sinais que estão presentes na floresta e o que são necessários saber para poder nela sobreviver. Então, pode passar, por favor. Não, deixei só um minuto. Essa imagem da esquerda é uma imagem da internet, que eu fiz um trabalho com os meus alunos. Essa imagem do meio é uma visitação, não sei se vocês conseguem ver, eu sou essa de camiseta preta. Então, isso é uma aldeia em Carmésia, né, do povo Pataxó, em Minas Gerais, durante uma das minhas visitações. E essa frase, eu acho que retrata muito bem a fala do Saniue, quando ele nos diz que a criança indígena, ela aprende, não as letras primeiro, né? Ela aprende a partir da experiência. Então, eu acredito que começa aí já a diferença da pedagogia do indígena com relação à pedagogia do não indígena. E esse instrumento que está na mão dessa menina do meio, né, dessa indígena, é uma zarabatana. E exatamente no dia que eu cheguei à aldeia, eles estavam produzindo. E essa criança, que não tem 8 anos, estava com um facão na mão e ajudando a produzir a zarabatana. E logo após, juntamente, nós fomos para uma experiência na natureza, né? É uma experiência dos jogos indígenas em meio à natureza. Pode passar, por favor, Camila. Tem alguém com o áudio aberto, está interferindo aqui, por favor.
Então, eu coloquei aqui para nós iniciarmos a nossa conversa, né, que já foi muito bem explanado pelos indígenas. Eu gostaria de me colocar aqui, enquanto colega de trabalho com os meus amigos que estão aqui, né, os professores, que essa insegurança, eu acredito que nós partilhamos do mesmo pensamento, do mesmo sentimento. Quando você quer trabalhar, né, e se envolver com realmente uma atividade, uma educação, né, sobre os povos indígenas, e realmente efetiva, então a pessoa se sente, nós, como, enquanto docentes, gera uma insegurança, né? O que falar de um povo que eu não estudei sobre esse povo, né? Um povo que a nação que eu moro não valoriza esse povo, né? Um povo que, apesar de originário, né, de ser os nossos originários, não são reconhecidos como tal. Então, eu acredito que para você, né, para nós, enquanto docentes, iniciarmos as nossas práticas com relação à temática indígena, nós temos que nos desconstruir primeiro, né? Nós temos que fazer uma desconstrução, porque nós carregamos dentro de nós muitos termos pejorativos, preconceitos que são culturais, né, que ao longo desse processo, como a Avelyn mencionou, a Romilda mencionou, e o Saniue mencionou, nós temos que nos descolonizar. Eu coloquei decolonial, porque o termo decolonial é diferente do descolonizar, né? O decolonial, ele é uma apropriação histórica da cultura a partir da perspectiva histórica dos povos oprimidos. Então, eu quero me decolonizar, né? Nós temos que nos decolonizar para depois tentarmos conhecer um pouco sobre esses povos e, assim, em consonância, né, na medida do possível, com uma aldeia, com um conhecido, com um indígena, que você possa se aproximar de onde você mora, da região que você mora, auxiliar com relação a essa aprendizagem. Gostaria de enfatizar aqui, eu estou lendo, né, acompanhando o chat aqui, e tem muitas falas, né, importantíssimas que mudar essa grade curricular, né? É muito potente isso, acho que já passou da hora de colocar indígenas para lecionar para não indígenas sobre os povos indígenas, né? Isso é justo. O que tem a propriedade para falar da própria identidade para nos ensinar sobre tal. Então, voltando aqui ao slide, por uma educação antirracista e decolonial, né, já coloquei aqui porque eu coloquei o decolonial. Inicialmente, né, quando eu comecei a minha pesquisa, eu coloquei esses parâmetros, eu e minha orientadora, para me desconstruir. E é um processo muito difícil, eu confesso a vocês, né? Nós sabemos aqui quem defende essa causa, quem luta, quem acredita, quem tem uma empatia, né, por essa causa, que é nossa também, tem que se desconstruir, tem que colocar em pauta algumas coisas, e eu coloquei essas questões aqui. Ruptura da imagem negativa que o não indígena tem do indígena, né? Inconscientemente, às vezes você, em uma conversa com amigos, você acaba soltando uma fala, infelizmente, infeliz, né? Como aquela que eu já consegui tirá-la do meu vocabulário, né? Que programa de índio, né? Mas o que essa fala quer dizer? Então, quando eu coloco aqui ruptura da imagem negativa que o não indígena tem do indígena, entra a questão estrutural, né, em nossa sociedade, a questão social. Enfim, nós vivemos um tempo que a questão indígena e esses povos, graças a Deus, né, estão mais em evidência, e isso é graças à própria luta de cada um, de cada etnia, né, como a Romilda já mencionou, são 300 povos, 276 línguas, né? Se nós fôssemos parar para pensar, a última língua que nós deveríamos falar é o português, né? Que o colonizador invadiu e impôs para todos nós. Que a verdade, se nós fôssemos falar a nossa língua de origem, ela não seria só uma língua, né? Nós teríamos aqui para dividir 276 línguas. E aí eu coloquei aqui a valorização dos povos indígenas, e aí eu tenho algumas colegas durante a pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa qualitativa, e nessa pesquisa, né, nas escolas que eu trabalho, eu percebi a grande dificuldade que nós, professores, temos
sobre até falar sobre essa valorização, né? A Romilda mencionou, né, colocou bem no início, como você vai valorizar um povo que você desconhece, né? Que você conhece muito superficialmente, né? Após esses 3 anos de pesquisa, que hoje eu percebo que não são nada, né, Romilda? Não são nada, eu consigo perceber que nada nós sabemos, né? Nós estamos no início de um caminho, e que bom que pelo menos isso se iniciou, né? E que essa pesquisa, ela é a minha forma de colocar como o início de uma trajetória na minha própria história com relação à temática indígena, né? Eu sou um bebê caminhando com relação à história dos povos indígenas e o quão importante esse povo é na identidade da formação do nosso povo, né? E aí, quando eu falo dessa valorização desses povos, entra aquela questão da pesquisa, dos livros. Hoje nós temos vários autores indígenas, né? Inclusive, no final, eu coloquei alguns livros, que inclusive já trabalhei, são livros muito bons, produzidos por autores indígenas, que é o que é mais importante, né? É o dono da história contando sobre a própria história, isso é maravilhoso. E você pode entrar em contato, tem alguns muito acessíveis. Oi. Marcela, depois puder utilizar para a gente deixar um momento para perguntas, tá? Ah, tá. Então, só vou ser bem sucinta. A nova abordagem para uma consciência de várias etnias existentes hoje, né? Nós nos preocupamos muito em trabalhar a questão indígena, mas você pode trabalhar em um ano o povo Pataxó, no outro ano você pode trabalhar uma etnia Chucuru Cariri. Então, não se prenda a somente as etnias. Nós temos uma gama de povos para trabalhar ao longo de nossa vida inteira, ainda será pouco, né? Abordagem intercultural das práticas, que eu acredito que seja uma prática que o povo indígena naturalmente já faz por si só. Eles trabalham, nós temos que trabalhar isso de uma forma dinâmica, aprender a trabalhar, já é uma prática que faz parte do viver indígena, né? Essa interculturalidade. E, por fim, as leis 10.639, né, sobre a história, cultura e afro-brasileira, e a 11.645, que veio acrescentar a questão indígena, né? Eu penso que nós, professores, não podemos nos prender somente a essas leis, né? Você trabalha pontualmente um dia, não, você tem uma gama de cultura de um povo que nós temos uma herança gigantesca na culinária, nas danças, nas vestimentas, e você pode trabalhar isso ao longo de todo o ano, né? Pode passar, por favor, Camila. E aí eu parto já para a culminância do meu projeto, vou acelerar, que a Romilda pediu. O que acontece? Eu também penso, né, que é fato, como a Avelin, a Romilda e o Saniue colocaram muito bem, essa vivência da criança não indígena, a aldeia indígena e a presença do povo indígena na escola. Eu, enquanto escola, né, consegui uma vez, porque nós, professores, sabemos, né, de escola pública, que nós dependemos de uma licitação, dependemos de trâmites políticos, né, para que isso ocorra. Então, na medida do possível, isso é feito sim. Então, pensando nessa lacuna que há entre a escola e a realidade, eu e minha orientadora propomos um jogo que se chama Cartas de Pindorama, né, que é o nome do Brasil, o verdadeiro nome do Brasil, onde se chama Brasil, pelos povos indígenas, que significa Terra das Palmeiras, tá, gente? E como colocar, o que nós pensamos? Como colocar 300 etnias, né, 300 povos em apenas um jogo? Impossível. Então, nós pensamos nos conceitos que envolvem todas as etnias, né? Todas as etnias usam o cocá, todas as etnias têm o seu ritual, todas as etnias, então nós partimos para isso. Como a proposta aqui é trabalhar com a infância e o ciclo de alfabetização, pensamos em cartas, inicialmente um verso, ela é bem visual, tem, por exemplo, vou trazer a carta do Urucum, né? E aí você tem essa carta, e no verso dela tem a letra U, e o Urucum e o conceito, ou seja, se o professor se souber o mínimo sobre os povos indígenas, ele ainda vai conseguir trabalhar essa questão, essa carta. E qual que é a proposta? Fazer com que a criança consiga associar uma carta a outra da forma que acontece com o viver indígena, né? Não vou me ater muito a isso aqui, não. Pode passar, por favor, Camila.
Aqui estão algumas cartas, não é o alfabeto todo, então tem a arte, né, a de arte, o barro, o cocar, que é um acessório hierárquico dentro das aldeias, né, ele tem um significado muito importante dentro da aldeia, o pajé, a mãe, dentro dos rituais. Aí tem o ritual, tem o instrumento que é o maracá, no caso aqui entrou com a letra K, né, de quexixe, e assim atrás tem o conceito. Pode passar, por favor, Camilo. Aqui são algumas fotos das aldeias que eu fiz a visitação, né, para aprender um pouco, né, sobre esses povos e poder contribuir um pouquinho, né, com essa pesquisa que é esse jogo de cartas. Aí tem uma foto de Brumadinho, uma foto de Carmésia, aldeia sede, aldeia em Biruçu, e essa experiência das crianças ao lado, elas saíram da sala de aula para fazer o jogo com esse instrumento que é uma arma, que é a zarabatana, né? Como eu já disse aí, o Saniue mencionou que as crianças aprendem vivenciando, e realmente eu pude presenciar isso, porque esse que está na mão dessa criança foi produzido nos 2 dias que eu passei juntamente com eles. E aí eu comparei, né, com o não indígena, né? Uma criança da cidade, provavelmente o pai não vai deixar ele manusear um facão. Não que eles não sejam supervisionados, são sim, mas eles são vistos como seres sociais e capazes do aprender na prática. Isso é maravilhoso e foi muito bem colocado aqui pelo Saniue. Pode passar, por favor, Camila. Aqui é uma carta de instruções, né? Ela diz como que o jogo pode ser utilizado. Só uma licencinha aqui. E esse jogo ele tem uma possibilidade muito grande de reverberar em outras situações, como eu já parti de uma carta e fiz uma pesquisa com meus alunos durante um mês, né? E aí você pode pedir pesquisas, você pode trabalhar com uma carta e fazer uma pesquisa diante de, entre outros povos, sobre aquela temática, que é a carta, por exemplo, o cocar, como é o cocar e o significado dele na aldeia do povo Chucuru Cariri. Como que o maracá é utilizado em quais rituais, como que é esse ritual. Então, é uma gama muito rica de possibilidades de você utilizar esse jogo. Eu gostaria de deixar bem claro aqui, sabe, Romilda, que, assim, aparentemente parece que nós colocamos o povo em um simples joguinho de carta. Não é esse o intuito. O intuito é possibilitar para esse professor não indígena um material palpável que essa criança possa pegar, porque quem é alfabetizador sabe que a criança pequena e da primeira e da segunda infância, eles são muito... Eles precisam do material concreto para manusear, né? Eles precisam dessa aprendizagem lúdica, né? Para potencializar a sua aprendizagem. Então, o intuito não é diminuir esse mundo, jamais. É possibilitar, facilitar essa problematização toda que nós temos, né, que abarcar e não damos conta, a verdade é essa, enquanto não indígenas, mas tentar facilitar um pouco a forma desse professor chegar com esse conteúdo tão importante, que são os povos originários, para a criança não indígena. Mas, claro, isso jamais vai deixar a pauta maior é esse contato, essa vivência. Já que nós não podemos possibilitar essa vivência, então vamos trazer, de alguma forma, um pouco dessa experiência para a escola. Pode passar, por favor, Camila. Marcela, vamos encerrar, porque eu preciso... Momento para só finalizar aqui, então, rapidinho. Então, para quem quiser visualizar a aplicação dessas cartas, tá no meu Instagram, tá, gente? @espetáculoartes, eu posso deixar no chat depois. E eu queria deixar também a diferença, só isso eu quero falar, Romilda. Quando eu vivenciei essa experiência nas aldeias, eu pude perceber uma diferença na grade curricular, sabe? No conteúdo dos povos. Tanto na aldeia de Carmésia quanto de Brumadinho, a educação infantil ela tem quatro componentes curriculares: território, que a criança aprende a valorizar os espaços, né, onde ela vive, a cultura, a língua e a ancestralidade.
E na educação infantil, nós sabemos que não é assim, né? Nós mudamos a nomenclatura agora. E no primeiro ano do fundamental dos indígenas, além da matemática, do português, né, da pedagogia do não indígena que eles aprendem jogos indígenas, uso do território, horticulturas, língua do povo, medicinas tradicionais e cultura do povo. Ou seja, e o que eu acho que é mais gritante dentro da estrutura escolar, vamos assim dizer, entre indígenas e não indígenas, que eu pude perceber nas experiências que eu vivenciei, é a estrutura de horários. O povo indígena, o não indígena, ele estrutura os horários das escolas em 5 dias, 5 horas aula, 5 dias a semana, com até 4 componentes curricular. Isso é muita coisa. E o povo indígena, a maioria das escolas que eu vivenciei, né, eles vivenciam em um dia, no máximo 2 horários para cada componente curricular e, no máximo, 2 componentes curricular. E a fala de um dos professores indígenas é que, por ser muito tempo e pouco conteúdo, eles conseguem vivenciar e passar esse conteúdo de uma forma efetiva, né, para essas crianças indígenas. É uma pena que eu tenha ter sido sucinta, mas eu espero poder ter contribuído, pelo menos um pouco, com todos vocês, tá? Muito obrigada pela fala, pela oportunidade, Romilda.